Bem-vindo ao Emprecast, podcast Marketing e Empreendedorismo. Eu sou o Rob Domingos Mas, estou com o Guilherme. O Guilherme é um amigo nosso, parceiro, que já gravou conosco há alguns tempos atrás, né? E a gente veio hoje conversar um pouco sobre um papo de dono. Um papo onde vai expor várias ideias, inclusive, sobre o contexto das empresas deles e das experiências deles, juntamente com a nossa, né, Guilherme? Te apresenta um pouco mais. Domingos, meu professor, meu amigo querido, eu tenho uma honra muito grande de já ser quase sócio aqui do Emprecast, né? Acho que a gente, antes da gente começar a gravar, pessoal, nós conversamos bastante, né? Então, a nossa sociedade está encaminhada e pela nossa amizade, né? Eu sou entusiasta do papo de dono, né? Dos assuntos que circundam aqui o Emprecast. Mas, enfim, a gente está aqui hoje como... Eu sou advogado, né, por formação, sou artista popular maranhense com muito orgulho, por onde eu passo tenho um orgulho de dizer que sou não só artista popular, mas maranhense, né, canto, componho, faço um pouquinho de tudo na nossa arte popular, atualmente faço parte no São João do Maranhão de uma das maiores companhias folclóricas do país, que é o Boi Pirilampo, que já viajou praticamente o Brasil inteiro, todas as capitais brasileiras, né, um pedacinho ali da Europa, da América Latina. Recentemente faço parte desse grupo, então enriquece o nosso currículo dizer isso, muito gratificante. No Carnaval faço parte do bloco tradicional Indomáveis Show, né, que é uma iniciativa lá na Liberdade, no bairro da Liberdade, o maior quilombo urbano da América Latina, então é algo muito gratificante. Tem uma atuação pessoal também no terceiro setor, né, como advogado e como artista, advogando para instituições, para associações sem fins lucrativos, para sindicatos também. Então são áreas da nossa vida que acabam se complementando de uma certa forma. Comecei muito jovem e carrego também por ter já alguma experiência, né? Não cheguei muito longe, mas com alguma experiência aí do alto dos meus 25 anos. Então carrego essa responsabilidade também de falar sobre ocupação de espaços para jovens, né, na nossa trajetória, seja no âmbito do direito, na cultura. Eu acho que a nossa palavra de ordem, a nossa força motriz, de fato, é o protagonismo. Legal, legal. Então você já percebeu que hoje vai ser um episódio bem especial, bem composto, bem complexo, né? Então já aproveita e siga o nosso canal, caminhe para os seus amigos e fique conosco. Gui, me fala uma dúvida. A gente está saindo agora do maior período festivo daqui do Maranhão. Para quem não conhece, o São João aqui, dizem que em outros estados, mas para mim não é, tá? Aqui é o maior São João do mundo, tá? Então, é um ambiente onde a gente tem muita cultura, muito desenvolvimento de negócios, de tudo, né? Inclusive, eu sempre gosto de defender que essa época, ela transmite não somente um período de artes, mas assim, um composto delas. Se você for perceber que é um evento onde você consegue reunir as artes cênicas, as artes plásticas, a música, tudo no mesmo local. E isso que engrandece muito esse evento nosso. Me conta um pouco mais como funciona isso no background. Como é que funciona toda essa energia, essa ambiência do nosso São João? Bom, primeiro acho que a gente precisa... Eu concordo inteiramente com você. Acho que o maior São João do mundo é de fato o São João do Maranhão. Você vai procurar Brasil afora e mesmo mergulhando, sendo mais... caminhando com mais amplitude, você vai procurar, inclusive no mundo inteiro, você não vai achar uma diversidade rítmica, uma diversidade musical, uma diversidade criativa, né? A gente está falando no âmbito dos negócios, né? Tudo parte da criatividade. Uma diversidade criativa você não vai achar. Dentro do próprio Maranhão, se você for na região dos Cocais, eu viajei agora o São João, o mês de junho, já um pedaço do mês de julho, praticamente o Maranhão inteiro, né? Os 4 cantos do Maranhão, com o Boi Pirilampo, com os nossos shows e eventos. E a gente percebe que aquilo que é praticado, aquilo que é defendido, aquilo que é vivido em todas as dimensões culturais em São Luís, na nossa capital, já não se assemelha ao sul do Maranhão, por exemplo, a região dos Cocais. Você tem outras práticas, né? Você tem outros ritmos, outras cores, outros tipos de criatividade. Inclusive, esse intercâmbio é muito importante. Então, essa ambiência ela é cheia de muita efervescência. Eu acho que cabe, falando desse background, como você falou, de negócios e essa
essa dimensão econômica, financeira da festa, eu acho que falta um pouco, tanto da força pública, né, estatal, quanto da iniciativa privada, reconhecer cada vez mais que há um potencial de efervescência não só cultural e criativa, mas financeira e econômica, de impactos assim. A gente poderia e deveria viver muito mais em função disso no Maranhão. Eu acho que o turismo, se você pegar 10, 15 anos atrás, quem conhece um pouco mais o ambiente do São João vai perceber o que eu estou falando. Você tinha uma pré-temporada de 2 semanas, uma semana antes do mês de junho, talvez, ou na primeira semana de junho, como pré-temporada. Mas de uns anos para cá, 5, 7 anos para cá, com as iniciativas pioneiras de ensaios itinerantes, eventos prévios promovidos de forma independente, primeiro pelos grupos e depois com o apoio do Estado, que ainda é o maior contratante das atrações juninas e dos empreendedores, você vê cada vez mais um movimento pendular, uma migração pendular do interior do estado, dos nossos vizinhos de estados aqui próximos, para acompanhar o São João já no início do mês de maio. Quer dizer, então, a cadeia produtiva que antes acontecia só a partir da primeira semana de junho, ela já está antecipada, cara, desde o início de maio. Então, daí você tem iniciativa de transporte, você tem uma cadeia, você precisa abraçar com a alimentação, essas pessoas precisam ter onde se hospedar em São Luís para acompanhar os ensaios itinerantes, e mais do que isso, elas precisam ter também experiências. Então, eu acho que ainda falta esse amadurecimento, falta essa coordenação. O ambiente é de muita efervescência, de muita criatividade, mas ele ainda acontece muito na base da resistência e do teste, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento propício a esse amadurecimento. Acho que para concluir e devolver a bola para ti, que eu tenho certeza pela tua capacidade, tu estás muito curioso em fazer intervenções, mas eu faço inclusive uma crítica a nossa política de cultura local. É preciso a gente diferenciar o que é política de cultura, política cultural, portanto, de política de entretenimento, que é meramente o evento, a realização da experiência. Mas a política cultural, ela tem algumas dimensões. Dentre elas, a que nos interessa muito aqui em nosso papo, a dimensão econômica e financeira. Em outros estados, analisando, sendo um estudioso da cultura, do direito, né, buscando alternativas, a gente observa que os nossos irmãos amazônidas aqui do lado do estado do Amazonas, do Pará, e até em outros estados nordestinos, como o Ceará, né, como Pernambuco, as secretarias municipais e estaduais de cultura, buscando aproximar da iniciativa privada, buscando jogar junto como time mesmo, né, visando o crescimento econômico daquela região, tem secretarias de cultura e economia criativas numa pasta só. É o exemplo do Amazonas. Se você pegar o Festival de Parintins, na própria prefeitura de Parintins, no próprio governo do Amazonas, as secretarias são de cultura e economia criativa, porque já não dá mais para dissociar uma coisa da outra. A cultura, ela é empreendedorismo. Ela gera um camarada que vai vender um churrasquinho, ela gera a Dona Maria que vai vender o seu artesanato, o seu bordado ao turista com um valor agregado muito maior pela temporada. Então, aquele é o momento dela fazer a sua renda, né? De ter um crescimento econômico. Mas não só isso. É um momento também em que a nossa arte, o nosso jeito de fazer cultura, de fazer eventos, a nossa identidade, o nosso jeito de ser, que eu costumo chamar a nossa maranhensidade, ela vai se tornar um ativo econômico. Então, acho que falta, né, esse elo de ligação entre setor público e iniciativa privada como a economia criativa. Eu advogo essa causa, com perdão do trocadilho, né, por ser advogado. E é engraçado e até interessante a gente falar sobre isso, porque por detrás, né, de todo esse evento cultural, existem milhões de pessoas, diremos assim, que estão por detrás. Em que sentido? Tanto a pessoa bordadeira, tanto o ambulante, tanto o brincante, o dançante, o compositor, né? Então, tudo aquilo por trás mexe. E tu falou um negócio interessante, né? Que começou a crescer o período, né? Do evento especificamente. Eu me lembro que há muito tempo atrás,
eram acho que 15 dias, não sei ao certo, eu era mais criança, então não tem essa noção tão grande. Hoje já estende 2 meses, 2 meses e meio, né? E aí tu percebes como muda. Por quê? Quando tu estuda sobre mercado e negócios, existe uma pré-preparação de todo esse evento. Atrás de um arraial daquele, um arraial que é privado, público, existem um mercado, existe comércio, existe abastecimento, existe a venda de artesanato. E essas pessoas que trabalham com isso, eles se preparam antes. Em que sentido? Produzindo um prévio estoque ou trazendo um valor em dinheiro para poder investir. Eu digo isso mais pelos ambulantes. Os ambulantes, eles têm um grande papel nesses arraiais. Mas eles estão do lado de fora. Gente, eles vendem muito nessa época. Muito mesmo que eu te digo, porque eu estou sempre junto com eles por conta de outros cargos que eu tenho. E eu converso com eles. E eles falam, essas épocas festivas são as épocas onde a gente consegue guardar o nosso capital para as épocas onde não existem, digamos assim, festas. É a reserva, né? É a reserva financeira. E tu percebes que até nisso existe a mentalidade do empreendedor. Eles entendem que, poxa, beleza, aqui é uma época de fartura, mas vou ter a época que é mais fraca, né? Do mesmo modo que as artesãs, não sendo exatamente a sua atividade principal, elas sabem que aquela época onde ela vai produzir um chapéu de boiadeiro, um chapéu de fita ou alguma outra coisa, é uma época para ela guardar dinheiro, guardar um capital. E eu também conversei há muito tempo atrás com o pessoal, porque assim, às vezes as pessoas acham, não, o pessoal que dança, que tá ali no evento, eles só fazem isso da vida. Gente, atrás de uma índia, do índio, do boiadeiro, de todos eles, existem pessoas também que trabalham, um advogado como Gui, existem pessoas que são professores de educação física, professores e outras coisas. Então, eu fico imaginando como é que deve ser a cabeça dessas pessoas quando chega assim próximo, né? E eu acho que tu pode falar um pouco sobre isso, né? Existe, na verdade, assim como a gente tratou de reserva de capital, eu acho que também o artista maranhense como um todo, não só o que canta, né, que é o meu caso, ou compõe, aquele que toca, aquele que dança, é necessário haver uma reserva, primeiro, uma reserva de energia, porque há uma demanda muito grande, né, entre as pessoas que estudam, trabalham, têm 2, 3 ocupações e ainda se apresentam à noite nos grandes eventos, mas tem de haver também um preparo financeiro, né, de educação financeira, para que você guarde também a sua reserva de capital. É pouquíssimo provável, principalmente para quem empreende. Então, os profissionais autônomos, tem um advogado, por exemplo, que é brincante ou que é profissional da música nessa temporada, ele precisa estar disposto e preparado a perder um pouco de capital também. Ele vai muitas vezes... Eu sou um exemplo disso. Preciso sair um pouco mais do escritório, preciso tirar 5, 10, 15 dias, 20 dias para programação de viagens, né? Então é um perde-ganha, né? Uma relação de investimento e uma relação também de alma aberta. Agora, você tocou num ponto sobre essa preparação, chamar também, usar aqui esse espaço também como porta aberta e como microfone aberto para fazer algumas críticas e sugestões e reflexões acima de tudo. Nesse estágio de preparação, nesse estágio de formulação do São João ou de grandes eventos culturais regionais, não me parece razoável também que você não crie condições, e aí eu falo de iniciativa pública e privada, eu falo de empreendedorismo de modo geral. Não crie condições para que os artistas, por exemplo, os músicos que são muito talentosos, a maioria formados de fato em música, né, estudantes de música, não me parece razoável, portanto, que com a extensão desse calendário, você também muitas vezes não agregue valor ao trabalho. A gente tem no Brasil uma deficiência, acho que quase que moral e cultural, de não valorizar o trabalho. Tem até acho que era depois a galera dá um Google, vai achar com certeza. Tem o ator do Agostinho Carrara, o Pedro Cardoso, ele dá uma entrevista sobre isso, né? Sobre como a gente tende a valorizar uma piscina, uma casa com piscina,
mas a gente não valoriza o piscineiro, né? A pessoa que vai fazer a manutenção. Acho que essa é uma alegoria perfeita. Então você tem a extensão da temporada, você tem uma pré-temporada maior, mais recheada, de maior possibilidade de empreendedorismo, mas ainda existem muitos grupos que, lamentavelmente, não remuneram a atividade dos músicos nos ensaios itinerantes, por exemplo. Então é preciso haver uma mesa de negociação onde o músico ele vai ceder para que a pré-temporada, o boi, ele se apresente, para que ele se mantenha na vitrine para os grandes contratantes, mas ele não vai receber por aquilo. Então ele tá cedendo, né, por uma questão, uma relação quase que de fé e de amor. A nossa festa popular é muito ainda ligada aos festejos divinos, né, aos aspectos religiosos, essa dimensão que é importante. Mas, sob esse ponto de vista, há uma desvalorização do trabalho. Então, cantores, músicos, compositores, artistas estão ali muitas vezes na pré-temporada, nos ensaios itinerantes, onde circula menos capital, é verdade, mas não recebem nada. Então isso não me parece justo, porque há uma relação de trabalho. Não é mais um ensaio, a gente chama de ensaio itinerante, mas ali você não pode voltar para praticar um repertório, você não pode corrigir algo que você fez. Não, você está tocando para valer. Então acho que são discussões, são reflexões que merecem a nossa atenção, Domingos. É interessante tu ter falado nisso, que na verdade essa cultura, ela não é somente na cultura, literalmente. Sim. Você pode perceber que em grandes empresas, as empresas, qualquer empresa mesmo, eles não valorizam tecnicamente o muito dos funcionários. E a gente entra sempre naquela velha ciranda. Tá, eu vou deixar ele trabalhar, se ele de fato der certo, aí beleza. Mas conte um pouco mais. Como é que tu queres que funcione essa tua mão de obra, visto que ele que vai trazer o brilho na tua empresa? Se você de fato não consegue valorizar, é como tu falou, né? A gente não tá ensaiando, a gente tá tocando pra valer. Exato. Até porque ali é como se fosse o patrocinado, a publicação, a publicidade no caso do boi ou da dança. Isso. Imagina só, então quer dizer que toda vez que eu fizer um patrocinado, um vídeo de publicidade, eu não vou ganhar por isso, porque não, aqui não tá tocando pra valer. Não me faz sentido, não me parece-me razoável. Isso. Até porque é uma atividade, entendeu? Isso aí pode até virar uma crítica também para as companhias sobre isso. Se você está fazendo um ensaio que ele é feito para esse fim, um ensaio para mostrar para o público o que você tem de força, eu acho que sim, com certeza, é uma atividade comum, do mesmo modo que tem que ser remunerada. Do mesmo modo que você, empresário, que leva o seu colaborador para, sei lá, fazer uma ação na praia, fazer um vídeo e dizer, não, hoje é só brincadeira, vou te pagar uma cerveja aqui e um caranguejo. Isso não existe. Ele tá lá trabalhando, tá fazendo a publicidade, ele tá mostrando o conteúdo e você, claro, que tem que fazer a remuneração disso. É perfeita a tua alegoria, o teu exemplo, tão quanto a da piscina e do piscineiro. E é óbvio, os donos das companhias, né, aqueles que presidem, dirigem, o argumento vai ser sempre o mesmo, de que ali não há o maior contratante presente, que é o Estado. Né? Mas a gente precisa ter a mente empreendedora de criar soluções e valorizar o trabalho dessas pessoas. Se a gente quer um dia ser incontestavelmente o maior São João do mundo, nós também precisamos dar esse tipo de exemplo, né? Um exemplo de formular contratos bem definidos com os músicos, né? De profissionalizar, de estabelecer que a partir daquele momento vai haver uma coluna, né? Um monstruário de força, como tu colocou. Adorei esse exemplo, de que é o momento mesmo de mostrar o quão forte, o quão preparado aquele grupo está. Então, parece-me que o profissional ele é essencial para isso. Você não vai conseguir demonstrar a qualidade, a profundidade técnica daquele grupo sem o profissional da música, sem um músico, sem um artista de modo geral. Então você precisa criar condições para que ele esteja valorizado também. Acho que isso permeia o grupo e isso engrandece também o empreendedorismo naquele grupo. Não, e legal que me fez também muito lembrar sobre a capacitação e o treinamento. Vamos lá, você que tem um grupo desse, ou você que tem uma empresa, você quer trazer o melhor força para as vendas, ou para a sua publicidade, ou para o seu fim do seu negócio, né?
Você tem que de fato treinar. E já teve muitos episódios que os empreendedores chegam para mim, mas eu tenho medo de treinar, capacitar por um grande motivo. O funcionário vai embora. Não, aí a outra companhia vai levar, no caso do folclore nosso. E eu te digo, cara, eu prefiro, isso é uma frase que eu falo em todas as minhas palestras, eu prefiro perder um funcionário porque eu não dei a melhor proposta para ele do que perder minha base de cliente. Quando a gente fala sobre base de cliente, a gente fala muito das minhas consultorias sobre CRM, sobre esse relacionamento com o cliente, a gente entende que o cliente ele não vai te dar dinheiro de fato comprando uma vez. Ele vai te dar dinheiro através de realmente um relacionamento, um processo onde ele vai fazer compras, recompras, indicações, trazer feedbacks para você melhorar o seu produto ou o seu serviço, né? Isso tudo através de um bom treinamento com o seu funcionário, porque quem que vai atrás desses dados, né? E aí, jogando para nosso folclore, eu digo muito sobre isso. Tá, você quer ter o melhor grupo, você quer ter os melhores músicos, os mais bem preparados, porque não é fácil. Tem grupos que começam a tocar 8 da manhã e termina 8 da manhã de novo. Então, se você tem um negócio, você tem algo parecido, trabalhe, renumere, dê condições de fato para que ele desenvolva o seu negócio e da maneira melhor. E não existe algo mais, digamos assim, mais propício para dar dinheiro do que um bom cliente sorrindo para o seu serviço, ou agradecendo pelo seu serviço, ou dizendo, caraca, eu fui o melhor atendido. Ou no nosso contexto hoje, caraca, eu vou sempre correr atrás dessa companhia XPTO. Exatamente. Acho que e pra gente não ficar óbvio que o nome é Emprecast, né? E você tem uma discussão muito sobre esse valor remunerado, né? O valor monetário, mas não tão somente nessa dimensão. Eu falo ainda, vou mais além. Eu acho que dar condições também não é só remunerar ou melhor remunerar. Eu acho que, sobretudo, também é dar condições de equipamentos, né, de estrutura física e humana. Então, para o músico, que no caso a minha sessão ali na companhia e na arte popular maranhense, eu acho que você tem que disponibilizar o melhor equipamento de som, de sonorização, bons palcos, para que você extraia o melhor possível daquele potencial do teu artista. E isso vale também, eu vejo muitas pessoas criticando Estado e Prefeitura em relação a atrações nacionais, né? De dimensão nacional, então artistas que alcançam a grande massa, né? A grande mídia, a grande imprensa. Para além disso, eu acho que para além de garantir o pé de igualdade, você vai valorizar e premiar a cultura local quando realmente a gente também tiver as mesmas condições de início. Então a gente tiver um cachê que nos dê condições de brigar de igual para igual, que nos dê condições de fazer o mínimo. E além disso, a estrutura física, um palco bacana, né, da melhor qualidade, uma estrutura de som da melhor qualidade, uma equipe do contratante que te trate com carinho, com respeito, te dê condições. Eu acho que a partir daí nós vamos deixar de enxergar a nossa cultura como um entretenimento passageiro do São João, seja o São João, que é a nossa pauta, ou carnaval, ou festas pontuais, e nós vamos inclusive passar a ver esses artistas, essas pessoas que convivem e vivem de fato esses períodos como profissionais mesmo, né? E que tu reconhecer que ali por trás de um cantador, de um cantor, de um intérprete ou de um músico, tem também uma família por trás dele, né? Tem uma história por trás dele. Quantas noites ele não deixou de dormir para aprender a ler partitura, para aprender a se conectar melhor com o seu instrumento, quanto ele gastou ou investiu para ter um tratamento legal com a fonoaudióloga, com o fonoaudiólogo, buscou maximizar o seu potencial para prestar aquele serviço. Então são muitas dimensões. E outra coisa que a gente até esqueceu de colocar, e não somente material sobre treinamento, mas também o que de fato faz sentido. Será que ele
Ele está no carro que ele queria ou ele queria crescer um pouco mais? Será que de fato está dando condições de uma carreira de crescimento? É como tu disse, não é somente só um período, né? Então, será que aquela pessoa que está na mesa de som não queria ser um dia ser o cantador? Isso. Será que o cara que está lá fazendo, tecendo as fantasias, não queria estar um dia lá no palco, dançando com as suas próprias fantasias? Tu já chegou a perguntar para o teu colaborador o que de fato faz sentido e o porquê ele está dentro do seu negócio? Eu acho que são perguntas bem pertinentes. A gente fala muito sobre isso para perguntar para o nosso cliente: por que você comprou? Por que você não comprou? O que você gostaria de eu ter? E essa pergunta já foi designada também para a sua equipe interna? Eu acho que é uma pergunta pertinente para você ficar na cabeça. Será que eu sei de fato o porquê do meu colaborador estar na minha empresa? Ou por que ele saiu da minha empresa? A gente passa por uma, digamos assim, uma briga eterna entre gerações, que a gente começou a falar um pouco sobre esse choque de gerações no início, né? Que dizendo, a mão de obra mais nova é ruim. Ou, não, o pessoal mais velho é muito antiquado. E sempre vai ter essa briga dos dois lados, né? Mas assim, e sobre o primeiro questionamento que fala sobre a mão de obra ruim? O que de fato essa mão de obra mais nova está querendo, né? Ela quer apenas um emprego? Ela quer uma carreira? Ou ela quer um propósito de fato de vida? Eu estudo bastante um pouco sobre gerações, sobre comportamento de gerações, até por conta das consultorias. E uma coisa que eu identifico sempre que nas gerações existem características diferentes. Tanto sobre consumo, tanto sobre personalidade, né? Então, você empreendedor tem encontrado de fato que faz sentido para o seu colaborador? Eu acho que essa pergunta podia ser muito bem colocada também nas companhias. Será que aquele músico, aquele artesão, aquela pessoa que está com você, de fato está feliz naquele ponto, né? Tu tocaste num assunto muito bacana. É interessante como um assunto leva a outro, né? Os links, eles estão sempre aí. Que é a questão, eu não diria que um etarismo, mas é uma construção que está presente na sociedade e nas profissões e nos cenários de negócios como um todo. Que é essa questão do choque geracional. Assim como na advocacia existe um estagiário mais jovem que quer um dia uma posição de maior destaque ou de maior protagonismo dentro de um escritório, de uma empresa, de uma grande associação de advogados, ou em outros negócios, e até um dia ter o seu próprio escritório, o seu próprio negócio jurídico, na cultura popular não é diferente. Eu acho que os poetas dizem que a história se escreve todos os dias. Então, parece-me que os talentos também surgem todos os dias, né? Sobretudo num ambiente extremamente criativo e propenso a isso. Então, se um ritmista, um batuqueiro, alguém que dança, convive tão permeado pela música, pelas toadas, pelas melodias, é quase que inevitável que ele vá desenvolver algum tipo de habilidade, né, nessa área também. Então, é preciso estar muito atento ao surgimento desses talentos. Seja no seu negócio jurídico, na sua empresa, seja em uma brincadeira junina, em um grupo folclórico. Inclusive, sobre o ponto de vista da cultura, é a garantia da manutenção disso por várias e várias gerações. Então, como é que você vai obstruir o caminho de um jovem talento, por exemplo, sob o argumento de que só é mestre e só é capaz quem tem a idade avançada ou quem tem mais tempo de casa? Isso nem sempre é um argumento válido, porque você vai estar, inclusive, não só obstruindo um talento, mas você vai estar obstruindo um tempo necessário de prática. Eu gosto sempre de usar esse exemplo que é inclusive dado pelo meu pai, que meu pai que gosta de acompanhar a história, é um autodidata em história, sempre me contou sobre as histórias das grandes guerras, né, sobretudo da Segunda Guerra Mundial, por ser um exemplo de momento histórico em que a sociedade foi moldada. Os grandes pilotos da Segunda Guerra até hoje
A eles eram exigidas horas de voo. E essa semana eu acompanhei nas redes sociais o caso de uma garota que estava divulgando o seu currículo nas redes por falta de oportunidade de emprego, de estágio. E o argumento dela era: como é que eu vou ter a experiência que me é exigida em determinada vaga se não é me dada nenhuma oportunidade? Assim também é nos grupos folclóricos. Como é que você vai cobrar que existam novos talentos se não há oportunidade? Se às vezes você tem uma grande joia, um grande potencial nas suas mãos e você não dá a oportunidade de que aquele talento, aquele artista, aquela artista desempenhe todo o seu papel. Se você não dá a carta branca, se você não dá liberdade criativa e artística para que ele, em cima do palco ou nos bastidores, que é o caso dos estilistas, dos modistas, as pessoas que desenvolvem as roupas, enfim. Só porque ele tem menos tempo de casa, ou só porque ele tem menos idade, isso não é muito coerente, né? Então, acho que, além da valorização do protagonismo jovem, em qualquer espaço de poder, em qualquer espaço de negociação, em qualquer espaço profissional e de empreendedorismo, eu acho que a cultura popular depende ainda mais dessa liberdade criativa e desse protagonismo juvenil, porque, repito, é a garantia de subsistência da nossa cultura por mais 10, 20, 50, 100, 200 anos. Com certeza. Tu percebes que tu tocou num ponto até interessante, que tu percebes que as grandes empresas que são quase perenes, né, elas sempre têm programas de trainee. E por que não ter um programa de trainee nas grandes companhias? Excelente ideia. Porque você percebe, tu tocou até um ponto muito interessante que eu sempre falo pra todo mundo. Gente, as pessoas vão envelhecendo, né? Então, tem uma música aqui de uma artista, né, que fala: não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar, né? Que ela quer entregar exatamente para alguém mais jovem, exatamente esse, digamos assim, esse microfone, né? Se você não gera oportunidade, você vai deixar a sua própria cultura morrer. Se você não gera oportunidade para um colaborador seu também crescer, você vai ser fadado à falência, ao fracasso. Quem que vai tocar o barco? Você vai ser eternamente jovem? Será que você não tem alguém para você fazer o handoff? Né? Eu digo muito que eu acho que deve ser também um problema comum, tanto das companhias, tanto das empresas, a síndrome da bunda grande. Você senta na cadeira e você não consegue soltar, porque você está travado na cadeira. Será que você não consegue treinar, desenvolver novos talentos para que de fato seja perene essa cultura, essa empresa? E é excelente o teu exemplo mais uma vez, Domingos, porque eu coloco até que quem está falando é alguém que tem 25 anos, já passou por alguns grupos culturais, né? E tanto na minha carreira jurídica quanto na cultura, eu, às vezes, pela idade, pela faixa etária e pela predisposição que tenho a liderar, pela predisposição que eu tenho de ter voz ativa, passo quase que pelas mesmas situações em contextos diferentes, né? Com personagens distintos, mas as mesmas situações. Então é sempre alguém de mais tempo de casa que está com a síndrome que você mencionou. Ele tem duas opções, essa pessoa. Ou ela se reinventa, vai procurar descobrir, poxa, por que eu tô travado aqui? Por que eu não tô conseguindo desempenhar como eu desempenhava há 5, 10 anos atrás? Ela prefere ter o trabalho de prejudicar ou buscar criar prejuízos a quem tá se destacando, né? A procurar uma melhor formação, a procurar uma reinvenção dentro daquela sua profissão. Isso acontece com grandes advogados no mercado, acontece com grandes intérpretes e cantores da cultura popular maranhense, ou com quem tem a síndrome de grandeza que você pontuou. Então é interessante como a sociedade ela reflete dentro desses espaços e grupos sociais, seja do mais refinado grupo de empresários e de empreendedores ao mais popular grupo de artistas. Então é interessante, né? As pessoas não têm noção de como funcionam os bastidores. Claro, e eu falei até no início do episódio sobre as gerações, né? Você lembra que você tem que atingir o seu público-alvo, Isso. o seu consumidor.
Se a geração mais nova já não comunica com seus meios de canais de divulgação, você tem que reinventar. Muitas empresas hoje quebraram por conta disso. Ah, não, eu vou manter o meu fly, meu jornal. Gente, morreu. Então, assim, você que tem a sua brincadeira, você que tem a sua empresa, você que tem o seu negócio, você tem que entender que o seu público vai envelhecer, você vai ter que entender que o seu público vai mudar, você mesmo muda o jeito de consumir as coisas. As pessoas mudam com o tempo, mudam com a sua vivência, mudam com a sua ambiência. Você está com meio de pessoas que se vestem de camisa manga longa. Com o tempo você vai largar a sua polo e vai começar a vestir camisa manga longa. Se você está no meio de pessoas que estão usando minimalismo, roupas básicas, cores neutras, só uma cor e pronto, você com o tempo vai ali moldando, porque você está naquele meio. Então você que está à frente, liderando uma equipe, tenha em mente isso. Quem consome o seu produto, o seu serviço e como ele quer ser atingido, como ele vai ser comunicado. Não é isso, Gui? É isso, acho que tem um exemplo em relação a negócios, né? Muito interessante. Eu sou fã de esportes em geral, mas principalmente o futebol. Na minha infância, houve um momento em que os grandes clubes, as grandes marcas esportivas dentro do futebol faziam inclusive pré-seleções. Havia uma tendência cada vez maior de que os uniformes eles fossem apertados, né, no corpo, né, fossem menores, mais slims, né? E depois dos anos 2010 em diante, você houve uma onda mercadológica de saudosismo, de memória afetiva dos anos 80 e 90, os uniformes eles foram enlarguecendo de novo. Né? Então, eu acho que essa percepção de mercado, essa percepção de desejo, o imaginário das pessoas, a criatividade das pessoas é o que de fato molda essa vontade quase que invisível, mas muito presente no dia a dia do mercado. E assim é na arte. Assim é na arte. As pessoas, até antigamente, elas, num dado momento, iam aos arraiais para assistir um determinado tipo de espetáculo, ou 4, 5 tipos de grupo, né? De grupos. Hoje você tem mais grupos, tem mais espetáculos, as pessoas hoje são fãs de outros grupos que não tinham tanto sucesso há 10 anos atrás, de outros nomes que não estavam na praça até 10 anos atrás, e inclusive esperam que, por exemplo, o intérprete, o cantor da companhia, do grupo folclórico, tenha maior interação, maior comunicação, utilizando as redes sociais. Então, isso tudo também na cultura popular não é diferente. Eu adaptei para mim, acho que como minha marca, como intérprete, como cantor, na cultura popular maranhense, eu acho que a minha marca é a comunicação. Então, sempre que eu estou desempenhando o meu papel, seja no bloco tradicional no carnaval, no Bumba Meu Boi no São João, em eventos próprios meus, eu busco inserir mensagens, textos, performances cada vez mais preparadas para tocar os corações das pessoas, porque você vai competir num arraial, num grande espetáculo, com as redes sociais. Se a tua apresentação ficar desinteressante e você perder a mensagem ao público, ele vai largar o teu show, a tua apresentação e vai para a rede social olhar outros comentários, outros espetáculos, outros conteúdos. É um entretenimento mesmo, né? Então você precisa interligar de alguma forma aquilo que está acontecendo, as redes sociais. Você precisa interligar o teu show, o teu espetáculo a algum contexto, né? A algum conteúdo, algum conceito. Eu acho que esse é o caminho. Legal, e tu tocou no ponto até interessante, porque vamos pegar pelo ponto de vista do próprio evento mesmo. Você está lá tocando na mesma hora. Hoje, antigamente o arraial ele era apenas um palco, as comidas ao lado, fazendo um redondo, né, sobre ele e as pessoas em volta. Isso. Hoje o arraial ele já virou algo já gigante. Nós temos palcos nacionais, palcos culturais, barracão de forró, digamos assim. Você vai ter vários microclimas, microambientes dentro do mesmo. As ativações das marcas locais e nacionais, né, procuram os arraiais como espaço. Então, como eu falei,
Eu acho que tá mais do que na hora, talvez a gente esteja até perdendo a oportunidade de pensar a cultura como economia criativa cada vez mais no Maranhão. Eu acredito que também. Eu acho que grandes ações culturais como essa, né, elas poderiam ser um pouco mais perenes ou não tão assim perenes, mas pelo menos mais profissionais. Sim. Beleza, não podemos estender o prazo, o tamanho, tudo bem, mas que tal a gente trabalhar de forma profissional sobre isso? Porque se você trabalhar amadoramente, você vai perdendo espaço no mercado. Sem dúvidas. E sabe que o que sempre vai me trazer em mente é porque, com o tempo, se a cultura, ou a empresa, ou o negócio, ou um produto, se ela não se desenvolve, ela se perde. E eu acho que o grande fim, na verdade, o grande objetivo de todas as companhias, o primário é manter a cultura. Sim. Logo após, tudo bem, mas eu acho que o fim principal é a cultura. Então, se você não se adapta, não se profissionaliza, não valoriza o funcionário, não pergunta para ele o que de fato precisa, o que ele quer, o que ele quer de crescimento, o que o público quer ou como ele quer ser atingido, você vai se perdendo com o tempo. E vai acontecer como várias e outras pessoas, como os meus pais me diziam, antigamente tinha isso, não tem mais. Se perdeu no tempo. Se perdeu. Eu coloco pra ti, inclusive, Domingos, eu tenho pelo meu ativismo, né, em algumas áreas, eu tenho desde a adolescência uma participação também na luta política, né, da cidade, do estado, enfim. Discutindo com a minha geração mesmo, já fui presidente de entidade estudantil, né, já ocupei alguns espaços. E nas últimas eleições eu fui candidato a vereador de São Luís. Não obtive êxito, mas foi uma experiência assim, maravilhosa, incrível, que agrega muito na minha visão de mundo. Uma das discussões que eu propunha quando candidato a vereador de São Luís era a criação de um programa chamado Cidadão do Amanhã. Eu dei esse nome, mas basicamente era um conjunto de políticas de incentivo ao protagonismo e ao empreendedorismo jovem, né, na cidade. Um dos vetores principais desse programa, naquilo que a gente elaborou junto aos nossos colegas, era aproveitar uma força que nasce muito pungente de estudantes da rede privada e pública, tanto do nível médio quanto superior, aproveitar estudantes de administração, de direito, enfim, de uma série de áreas do conhecimento, para fazer uma troca constante dentro dos grupos folclóricos, para que essa troca de conhecimento gerasse ali um ativo de profissionalização. Então, os estudantes de administração, professores, enfim, aqueles mecanismos típicos da universidade, da academia e das escolas, iriam fazer ali uma espécie de laboratório com aqueles grupos para testar suas soft skills, suas habilidades, em profissionalizar também esses grupos. Então, o jurídico já seria mais ligado à formulação de contratos para profissionalizar aquelas relações de trabalho dos artesãos, né, dos artistas, dos músicos, dos dançarinos, bailarinos. A parte da administração teria uma função muito específica, que seria de profissionalizar as relações desses grupos com seus contratantes, portanto, formular bons portfólios para buscar vender esses grupos de uma forma mais ativa e mais profissional, mais perene, que foi a expressão que você utilizou, e buscar agregar valor a isso, né? Até porque não me parece razoável que hoje grupos e artistas dependam tanto da contratação do Estado, e inclusive para serem lembrados e contratados pelo Estado, precisem de meia dúzia de pessoas que têm produtoras. Inclusive existe até um jargão, óbvio que a gente não está aqui para acusar ninguém, mas existe uma expressão utilizada nos bastidores de uma forma jocosa, que seria a máfia das produtoras. Então, tem 6, 7 pessoas que são ligadas a determinado grupo político ou têm amizade com determinadas pessoas que transitam diariamente entre a Secretaria de Estado e Município de Cultura e favorecem determinados grupos. Enquanto isso, outros precisam entrar nesse rol de pessoas, pagar porcentagens a essas pessoas
em contratos para poder garantirem o seu espaço num grande arraial, por exemplo. Então, construir essa independência, a pessoa física, a pessoa jurídica desses grupos, para mim seria essencial. Então, uma das formas que a gente pensou foi isso, né? Inclusive, essa ideia surgiu de uma palestra. Você estava comentando nos bastidores ainda há pouco sobre a experiência de palestras no Maranhão. Essa ideia surgiu de uma palestra que eu fiz para alunos do SESI, né? Que já tem uma expertise com a empresa Júnior, enfim. De levar esse modelo para os grupos e a gente fazer uma espécie de laboratório. Espero eu que em algum momento isso aconteça. Acho que falta vontade política e enfim, viabilidade para acontecer. Mas eu volto a dizer, é muito importante garantir a independência e a mentalidade empreendedora nesses grupos. Claro. A gente tem um episódio também que a gente gravou com a Melissa e a Caterine, se eu não me engano, que a gente fala sobre o empreendedorismo jovem. E a importância de ter essa mentalidade, tanto nas faculdades, tanto também na parte política, por conta que o futuro das empresas vem dos jovens, né? Então, se a gente não tem uma boa capacitação, a gente vai ter sempre aquele mesmo número de 70% das empresas quebrarem no começo da sua carreira. Né? Então, o desenvolvimento do conteúdo, da mentalidade empreendedora, que graças a Deus tem melhorado, mas ainda não é ainda o satisfatório, mudaria o jogo da economia local. E ainda digo um pouco mais, a melhoria também dos empregos, das quantidades, da valorização do empregado, por conta dessa nova mentalidade dos empreendedores que estão chegando para o meio. E veja, aí você pode se perguntar, poxa, como é que eu vou tornar atrativo para um estudante, um profissional, um professor de determinada área, para que ele se envolva com a cultura popular se ele já tem tantas atribuições? Você pode criar um sistema de acumulação de pontos, por exemplo, né, para essas pessoas no município ou no estado, para trocar por experiências, por benefícios, clube de vantagem em uma série de empresas, de negócios, enfim. E para os grupos seria muito interessante, porque você teria uma rede de profissionalização desses grupos e tornar cada vez mais atrativos aos contratantes, aos investidores. Legal, legal. Esse é um episódio que está bem denso, bem vasto, exatamente para o amanhecer, né, do pensamento para os empreendedores. Isso. Para transformar o seu negócio em algo mais rentável, algo mais sólido, mais perene. E você, como tem tratado a sua empresa? De forma amadora ou de fato com um pensamento no futuro, um empreendedor do amanhã? Gui, a gente deixa o final do episódio para tu fazer um jargão, faça o seu pitch aí no final aí para nossos ouvintes. Professor, mais uma vez agradecer o seu convite, a gente está sempre à disposição do Emprecast, iniciativa incrível, maravilhosa. Eu acompanho o canal, assisto como empreendedor, né, como jovem protagonista, acho que existe muito a colher dessas informações. O poeta já dizia, né, peleja e folia. Eu acho que nós não podemos deixar de lutar, mas não podemos deixar de lutar com alegria. Então, no dia a dia, como empreendedor, como advogado, como artista, como agentes transformadores, nós, óbvio, precisamos lutar. Mas nós não podemos deixar e nem devemos deixar de lutar com alegria, com um sorriso no rosto, com otimismo, com boas ideias e com protagonismo, né? E ao mesmo tempo em que a luta por agregar valor, a luta por empreender é importante, existem também outras dimensões da vida que são muito importantes. Aí, parafraseando um dos meus filmes prediletos, que é A Sociedade dos Poetas Mortos, é dizer que a poesia e a paixão ainda são, evidentemente, as coisas mais importantes na nossa vida, e nós não podemos deixar de lutar com alegria. Deixar também as nossas redes sociais, né? @guilhermesoares.ma. Lá a gente fala sobre cultura, sobre direito, de uma forma leve, descontraída. E comenta também um pouquinho sobre política. Legal. E a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço aqui a presença do Guilherme e até o próximo episódio. Emprecast, o podcast de gestão de negócios, marketing, cases de sucesso e muita informação.